Olá, estamos de volta com o programa De Tudo Um Pouco e obrigado pela sua presença, pela sua companhia, você que nos acompanha nas redes sociais. O tema de hoje é sobre Setembro Amarelo, um mês que relata sobre a conscientização contra o suicídio. E nós estamos nessa campanha abraçando esta causa, trazendo informações para a preservação da vida. Temos aqui conosco em nossos estúdios o enfermeiro Danúbio Fernandes, ele é administrador do Hospital Santa Teresa e ele está aqui conosco para falar sobre este assunto. Danúbio, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesse programa. E eu gostaria que você se apresentasse e dissesse para nós qual é a importância, qual a relevância dessa conscientização, dessa campanha contra o suicídio. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Val, por estar aqui, a TVN Notícias, abrindo porta, né, e falar de um mês muito importante que é o Setembro Amarelo, que tem muito, parte muito da gente análise emocional. O setembro, ele é amarelo, ele é um meio de prevenção, como você pode ver até em caráter contra o suicídio. Gostei muito do ambiente, as meninas da caráter. Obrigada. Que interessante, é muito bom. Eu destacando no verde aqui. E falar de Setembro Amarelo contra a prevenção do suicídio, a gente requer cuidados especiais na parte emocional, né, na conscientização de o quanto é importante dar valor à vida, o quanto é importante ter o bem-estar com a sociedade. De repente podemos nos deparar com um colega ao lado que não está numa condição muito interessante, está passando por um momento como esse, e a gente tem que ter uma maneira de identificar. Então, o setembro, essa campanha, ele veio para identificar esse meio. E por que amarelo? Amarelo, ele se originou, é uma história bem interessante. Qual a origem de tudo isso, né? Uhum. Então, em 1994, o Mike, um colega, né, um rapaz, lá nos Estados Unidos, ele tinha um hábito de conversar com todo mundo, de muito amigável, muito piadista, digamos assim, né? Uhum. E ele adquiriu um Ford Mustang, onde ele reformou aquele Ford Mustang, né? Aquela marca Mustang, aquele carro veículo Mustang da marca Mustang, pintou de amarelo e ele via todo mundo muito bem com todo mundo. Em determinado momento, Mike cometeu suicídio. Todos não entenderam o porquê. Por que ele cometeu suicídio? Uma pessoa que conversava com todo mundo, que sorria todos os dias. Aparentemente alegre. Alegrava, exatamente. Fazia piada de com tudo. certeza, Sim. muito piadista, conversando com todo mundo e de repente cometeu suicídio. Por quê? Os colegas preocupados com isso começaram a criar bilhetes, esparramar no condado, né? E ganhou grande repercussão. Esse bilhete continha a importância de que se você está passando por uma situação igual ao Mike, procure ajuda, não deixe que isso acomete e você tire a própria vida. Então esses bilhetes adquiriram bastante reconhecimento, várias pessoas procuraram e daí, a partir daí Isso no ano de... Oi? Qual foi o ano que começou? 1994. 94. Começou essa situação, entendeu? Então aí, a partir daí originou-se o Setembro Amarelo e desde então veio para o Brasil e começou esse avanço aí. E no Brasil desde quando? Desde os anos de 2015. 2015. Né? Isso, ele chegou um pouco antes, mas implantado, mesmo as campanhas que chegaram no Brasil, ela levou um tempo para poder garantir esse espaço aqui para que se tornasse uma campanha. Danúbio, assim, uma causa que a gente abraça, porque nós sabemos, é Setembro Amarelo, mas a valorização da vida não é só no mês de setembro, né? Ela é todos os dias. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? No meio de saúde, como nós trabalhamos, o que leva, o que pode acontecer, eu acredito que seja um despreparo emocional com base em alguma situação que a pessoa esteja passando e que ela não consiga confiar em alguém para dividir essa pessoa. Será que isso vem acarretaria de alguns traumas? Acredito que sim. Estamos num ano, de 3 anos para cá, a questão da opção sexual tem sido um fator onde não vai aceitar ser aqui, não vai aceitar ser dessa forma. Lembrando, nós moramos e residimos em um país democrático, onde nós podemos ser o que bem quisermos. Só que, no entanto, não é assim que acontece. Às vezes o bullying, né, o racismo, ele sim é uma incidência muito grande para que a pessoa cometa o suicídio. E a gente sabe que a pessoa que comete o suicídio, ela não tem a intenção de, a priori, ela não tem a intenção de tirar a vida, ela tem a intenção de acabar com aquele sofrimento que ela está sentindo.
Isso E é aí- o grande relato das pessoas que foram salvas nos instantes finais de um suicídio. De um suicídio, né? Exatamente. Amenizando uma dor. Isso Sim. seria. Vou resolver o meu problema tirando a minha própria vida e ali se esquecendo que é uma pessoa que pode ter sonho, que tudo é possível, pode se realizar profissionalmente, um pai de família. Estamos aí falando de uma pessoa que poderia ser o presidente da nação, alguém que pode representar os grandes intelectuais que representaram grandes campanhas mundiais foram pessoas que vivenciaram aquilo e se prepararam para aquilo. Então hoje um sobrevivente do suicídio, claro, sim, ele é um grande vitorioso. Lembrando que estudos recentes nos mostram que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É um número preocupante, né? É um número preocupante, a população mundial, 40 segundos estamos aí falando, enquanto nós estamos falando, as pessoas podem estar sofrendo e às vezes correndo o risco de tirar a própria vida. No Brasil, trazendo essa realidade para o Brasil, também é um número expressivo. Eu não me lembro agora exatamente de qual seria esse quantitativo, mas o Brasil já se preocupando com isso, ele já tem meios de que ajude, tem meios digitais, tem meios como esse que nós estamos falando. Levando em aqui. consideração as estatísticas, nós temos hoje em torno de 13.500 pessoas, em média, se suicidam por ano por no ano. Brasil. Em média de 37 pessoas por dia no Brasil. Ou seja, no 365 dias no ano, se resumindo a esse quantitativo. Mais de 13.500. 13 mil. Então, é um número preocupante. Né? O Brasil Isso é contando entre os jovens de 15 a 29 anos, nessa faixa etária. E uma coisa que a gente observa também é que tem se agravado e tem aumentado em pessoas com mais de 29 anos. Ou seja, o idoso também está bem vulnerável a essa situação. E trazendo essa realidade, principalmente na parte da terceira idade, para agora, para esse momento de pandemia, toda essa situação, que sequer a gente tem que citar esse momento, na condição emocional com certeza fica muito abalado, né? Porque as estatísticas estão aí, mostram, alguma coisa está acontecendo. E a gente tem que informar, tem que chamar esse pessoal para se envolver. Essa questão de antissocialismo, de racismo, do bullying, do preconceito, que acarreta e contribui para o cometimento do suicídio. Você falou preconceito, e isso é muito real, né, Danúbio? Isso, exatamente. Hoje o preconceito ele já não está mais em raça, né? Antigamente a gente tinha um preconceito, quando se falava em racismo, preconceito era só racismo de cores. Hoje já não é mais. Hoje nós temos um preconceito com uma pessoa com um corte de cabelo diferenciado, ou qualquer que seja. Ele vem paralelo ao julgamento, né? As pessoas já julgam, já tem aquele preconceito, já julga, e a outra pessoa que está numa situação vulnerável, ela fica à mercê da situação. Exatamente. Então eu teria que, no caso, seria uma situação que contribui. Exato. Digamos, contribui para que isso aconteça, né? As estatísticas mostram, é fato, o Setembro Amarelo ele veio para evitar que esse número se aflore. Vamos divulgar as campanhas, vamos indicar a importância dos profissionais que combatem isso, que são os psicólogos, os psiquiatras. Não são aquele, poderíamos dizer, tabu, né? Aquele vamos parafrasear. Que eu vou procurar o médico, psicólogo, que eu estou doido. Não vamos ter esse jargão. Vamos dizer que seria uma forma de resolver a nossa situação psicologicamente dizendo. Que hoje nós temos uma rotina tão comprometida, trabalho, casa, família, etc. Às vezes uma faculdade, um curso que esteja fazendo. Isso mantém a gente tão ocupado que faz com que nós não vemos a capacidade que nós temos como seres humanos, até para evitar que quanto mais a gente perceber, a gente pode deparar no momento de um suicídio. Nosso papo está muito bom. Só um momentinho, segura aí que nós já estamos de volta. Desde 2015, o mês de setembro é conhecido como Mês Amarelo. Mês de prevenção ao suicídio no Brasil. Dia 10 de setembro, Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Vamos falar sobre o assunto. A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. Os números são assustadores. 800 mil pessoas se suicidam por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. E o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É importante saber que é possível prever o suicídio. A primeira medida preventiva é a educação. Precisamos deixar de ter medo de falar sobre o assunto. Quebrar estigmas e tabus. E compartilhar informações sobre o tema. Então vamos descrever algumas crenças errôneas sobre o suicídio.
que dificultam a prevenção e o acolhimento. Falar sobre o suicídio pode encorajar o ato? Não é bem assim. Falar sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de buscar ajuda necessária. Ele ou ela está ameaçando suicidar-se só para manipulação. Toda ameaça de suicídio pode ser compreendida como um pedido de ajuda. Ainda que possa existir o componente de manipulação, nós não podemos correr o risco de desconsiderar o pedido da pessoa. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração? O suicídio é um ato de desespero de pessoas que, diante de tamanho sofrimento, não enxerga outra solução para lidar com a dor. Pensar desse jeito não ajuda. Por isso, o primeiro passo é quebrar julgamentos, quebrar preconceitos que todo mundo tem sobre esse tema. Procure ajuda ou ajude quem está ao seu lado. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa De Tudo Um Pouco e hoje falando sobre o suicídio. Recebemos aqui no nosso estúdio Danúbio Fernandes, diretor da Clínica Santa Teresa. Danúbio, qual a importância desse momento, dessas campanhas contra o suicídio, de prevenção? O Setembro Amarelo, essa cor fantástica que foi criada, que é uma história bem interessante, nós falamos no primeiro quadro, a importância desse combate ao suicídio, ela é de vital importância porque tem pessoas, às vezes, do nosso lado, colegas de trabalho, como nós citamos, que possam estar passando por alguma situação que precise desse acompanhamento, dessa ajuda. Hoje no Brasil se dispõe já de ferramentas, de número de telefone que você pode estar ligando, tirar as dúvidas, às vezes conversar. Com base na sua situação, eles vão te atender. Os estados já possuem centros de referência, os municípios já possuem centros de referência, e principalmente situações como essa agora, que é de suma importância, inclusive parabéns, né? Quem sou eu para parabenizar, mas que é muito importante a TBN Notícias, juntamente com Márcia e Val, levando isso à população de Buritis. Gosto muito, assiste esse vídeo, compartilha, muito importante, é uma ferramenta muito boa para a comunicação. Em períodos de quarentena, você conhecer o Setembro Amarelo, buscar conhecimento sobre a história do Setembro Amarelo, o que ele vem a atingir na área da saúde, na área da educação, na área de segurança pública. Hoje nossos trabalhos estão sobreacarretados, é uma pressão psicológica muito grande. Então a importância do Setembro Amarelo, ela é muito importante conscientizar para as pessoas que estejam com pensamento assim promíscuo em relação à não valorização da própria vida, se reinventar, recriar sua própria história e ver o quanto é importante para esse momento. Levando em consideração que essas pessoas elas precisam ser encorajadas a viver, né, Danúbio? Exatamente. E esse momento é um momento de atenção, elas gostam dessa atenção. Só de pensar que alguém está se importando com elas, podem se identificar e podem buscar ajuda diante de uma fala, de um vídeo, de uma ação. Isso. Não é isso? A Márcia estava citando um intervalo em relação à questão das igrejas, né? Uhum. Muito importante também trabalhar nesse segmento. Deus é o nosso onisciente, é um ser onisciente ao qual nós devemos toda e qualquer satisfação de nossas vidas. É fato dizer isso e, claro, é o fato que nós estamos hoje aqui. Uhum. Então, esse combate é muito importante de todas as entidades, todos os órgãos que partir, conhecer sobre o Setembro Amarelo, levar a sério essa campanha com respeito ao mês de setembro. Aquelas pessoas que cometem racismo, às vezes cometem sem saber que estão cometendo, ofendendo o colega, ou às vezes de alguma situação que percebeu o comportamento inadequado do colega em referente à condição de ele chegar no trabalho, condição dele sair. Vamos buscar conhecimento do setembro que nós vamos conseguir conscientizar, às vezes ajudar uma pessoa que, como o Mike, como nós citamos. Até né? porque uma palavra, dependendo da forma que ela é dita, ela pode ser crucial, né? Exatamente, entra uma situação bem interessante, qual nós estávamos comentando também, aquela questão de pais e filhos. Estamos num período que pais não estavam acostumados a ficar o tempo todo com os filhos e que a esposa também não estava acostumada a ficar com o marido. Exato. Isso influencia no Setembro Amarelo? Vamos aos números, né? Uhum. Vamos às estatísticas que têm aumentado grandemente e isso é fato, contribui sim. Quando você se retrai num momento de solidão, onde você tem a necessidade de ficar fora do trabalho, da sua rotina matinal,
fora da sua condição de ir à igreja, da sua rotina matinal, se você é evangélico ou que seja a situação, e você se depara no mundo fechado, e aonde você pensava ter o apoio que tem, isso em questões de relacionamento, em questões de filhos, e você não tem, pode se surgir uma indicação aí para a questão de um possível momento de isolamento que vai se propagando, que pode chegar a essa drástica situação do suicídio. Tá aí a importância de prestar atenção quem está do nosso lado, né? Até porque, como nós citamos anteriormente, às vezes as pessoas dentro de casa, ela tá se sentindo assim, mas ela ainda sai, ainda vai para o trabalho, ainda vai em outros lugares, né, sociais. Então, nesse momento agora, ela só fica dentro de casa, então, e ninguém percebe, ninguém consegue enxergar um lugar que ela vive em opressão, né, Márcia? Exatamente. É interessante, como nós estávamos falando também, vamos valorizar os nossos profissionais da saúde, que, assim, para a questão da conscientização de suma importância, assim como os demais órgãos, educação, que seja, né, educação em si. A área da saúde, psicólogo, quando você vai, não sei se você teve a experiência de passar com um psicólogo, não sei se a Val teve, mas é um profissional muito fantástico, é aquele que Exato. tem... em pleno século XXI, uma pessoa que ele tem capacidade de sentar e te ouvir o que você tem para falar. Né? Ele vai sentar e vai te ouvir o que você tem para falar. E tá difícil hoje, né? Exatamente, hoje ninguém tem tempo, né? Correria, né? Então, assim, ele vai te ouvir e vai procurar meios de que possa lhe ajudar. Se for necessário encaminhar para algo medicamentoso, algo que tenha necessidade do auxílio de uma medicação, vai ser encaminhado para o psiquiatra. Não se assuste quanto a ser encaminhado para esse profissional. Isso, na verdade, o medicamento ele vai auxiliar. O que, por exemplo, sempre os psiquiatras passam? O psiquiatra me passou um remédio que me fez dormir a noite inteira. E às vezes as pessoas têm preconceito com isso, né? Tem medo Exatamente. do julgamento. Eu sempre digo que é o medo do julgamento, do O outro julgamento, saber que eu estou exatamente. tomando um remédio e que vai me achar que eu sou doida. Exatamente. Né? Quanto, na verdade, essa questão do ato de que você dormiu um pouco mais, é que, na verdade, que o seu organismo estava precisando de uma forma de descanso mais acelerada. De repente, todos nós sabemos, desde nossos primórdios da nossa educação, de que nós temos que dormir 8 horas por noite. Uhum. Na verdade, Quem às vezes, dorme hoje, né? Exatamente. Na correria do dia a dia não dá. Exatamente. Então tem hora que realmente chega um tempo que você precisa dormir essa quantidade. E geralmente pessoas com crises de ansiedade, né? Precisam de uma ajuda para poder se controlar, para poder, né, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E controle, né? Controle, você citou exatamente. anteriormente algo sobre o cérebro, né? Essa questão do descanso em si, a necessidade que nós temos para se recuperar. Então, é muito importante. O nosso cérebro, assim como os demais órgãos, ele precisa de ser bem alimentado, bem estruturado, ter uma paz emocional. O que pode trazer uma paz emocional? Estou falando com uma coach, estou falando com a Márcia, que fez várias palestras que eu participei. Muito Coach bom. também. Que bom, muito interessante. Estou bem acompanhado aqui, né? Com certeza, muito bom. Você ter um controle emocional, uma saúde mental, é muito importante. O que pode hoje ocasionar uma saúde mental? Estamos falando de prevenção Setembro Amarelo desde o início da nossa conversa. Hoje você ir para um local onde você fica desligado de todas as condições tecnológicas é de suma importância. Você ter um momento para se repensar. A meditação, por exemplo, sempre pratico com minhas meninas em casa, minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Eu queria muito conseguir fazer. É muito bom. É muito bom você conseguir ouvir a sua própria respiração. Quando você faça no momento de ouvir o que próprio acontece com o seu corpo, isso é algo super importante, porque é capaz de que você analise a importância de que Deus faz na sua vida e o quanto é importante o seu fôlego de vida. Isso Pra é que ele autoconhecimento, é se Exatamente. permitir conhecer a si próprio. Exatamente. Isso? E conhecendo a si próprio, você percebe-se que eu sou capaz, eu tenho condições de executar, de melhorar meu vocabulário, eu tenho condições de saber que eu sou importante. Dicas super simples e super interessantes. Levando para o lado dessa prevenção ao suicídio, Danúbio, nós percebemos que as pessoas que cometem o suicídio, que está apresentando sinais, é isso que elas não acreditam mais, né? Exatamente, já está um pouco mais agravante. Mas assim, mesmo se tratando, essas pessoas nesse segmento já seriam aquela questão dos profissionais de saúde. De saúde. Né? Vamos às hierarquias aqui de situações. Mas para que evitar isso, você ter essa condição de autoconhecimento? Uma dica simples. Chegue para o seu colega de trabalho, aquele que você tem uma afinidade, que sempre tem, e procure o que você precisa melhorar.
Danúbio, de repente eu me deparo com uma pessoa que tem algum problema, que eu vejo que está precisando de ajuda e eu me sinto incapaz de ajudar. Como que eu devo proceder? Isso com certeza você vai ter conhecimento do que se trata e um referencial do que se trata, né? Sim. Indicar um profissional de saúde é bom. Estou falando isso justamente porque quem está nos assistindo, né, muitas vezes não tem, fala, olha assim para não, mas eu não sou capaz. Então, de repente, né, com esse momento de bate-papo, vem uma dica aí para você poder ajudar. Falando a questão do papo bem livre mesmo, né? Fique delicado uma pessoa, no caso, que se tem um relacionamento à parte, fala, vou indicar para uma colega que está com problema no casamento. Então, você tem que indicar alguém que tenha conhecimento daquela parte para que ajude naquele processo, que de repente tem até uma melhor fala possível. Caminhar para o profissional seria bom. Hoje existem psicólogos capacitados para a questão de casais conjugais, né? Tratar de assuntos conjugais. Então seria muito importante encaminhar para esse fim. Se for uma relação de pai e filha, hoje nós temos centros especializados, como Conselho Tutelar, etc., que pode auxiliar. Temos o CREA, Centro de Referência de Assistência Social, né, que atende ali na Rua Cujubim, no fundo da Escola Buritis. Eles têm psicólogo, assistente social, né, e fazem esses atendimentos. Então, às vezes a população buritis não sabe ter esse conhecimento. É muito bom você manter essa filha ocupada nesse meio, às vezes que ele evite de que chegue naquele... Danúbio, eu estou passando por uma situação e de repente acho que a melhor forma é cometer o suicídio. De repente eu acordei, falo, preciso de ajuda urgente. Para onde eu ligo? Hoje no Brasil, a nível nacional, contamos com o número 188, né, que é o número que você pode discar de qualquer aparelho. 188. 188, né? Você pode discar de qualquer aparelho telefônico, ele vai te... Se você ficar em silêncio, eles vão ficar em silêncio. Se você, no caso, começar a equipe falar, que vai te atender, isso que você está dizendo. Muito preparadas, né, Danúbio? Só para deixar bem claro, e quem precisar de ajuda, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo. De buscar essa ajuda. Pode explicar para como que, né, eles estão... Você ligando, né, nesse número, você vai, se você, de repente, estiver em prontos de choro, eles vão saber atender você naquela situação. Se você tiver uma situação de que você quer falar, desabafar e alguma coisa, também vai ter a situação de te atender. Estão muito preparados. Também. Então é muito importante esse atendimento. É muito legal para ligar a níveis de conhecimento. Às vezes as pessoas que estão definitivamente precisando dessa ajuda, podem ligar. É muito bom, vai ajudar de certa forma. Existem outros meios que possam facilitar. Vamos usar as ferramentas a nosso favor, porque, gente, a vida ela é tão importante. É tão importante ter um fôlego de vida. Para nós que trabalhamos na área da saúde, onde nós vemos o primeiro fôlego de vida vir à tona em um nascimento e também podemos presenciar o último fôlego de vida. Para nós, profissionais da saúde, que acompanhando esse processo de nascimento e ida, ele é felicitário, muita felicidade e também de tristeza. Quando você acompanha um óbito, você vê o fôlego de vida indo e você teve ao máximo condições de tentar ajudá-lo através de medicamentos, manobras, etc., procedimentos cirúrgicos, etc., não conseguiu salvar, ali esvai-se, com certeza, mesmo sendo profissional de saúde, que para muita gente fala, não tem coração, tem sim. É um sentimento, a vida é muito valiosa, é muito importante, dia após dia, intensamente. Valorize a vida. Nós abraçamos essa causa porque nós acreditamos na vida e nós valorizamos a vida. Nosso programa está chegando ao final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que nos assistem e talvez para aquela pessoa que está precisando de ajuda e está aí quietinha no anonimato, que ainda não teve coragem de buscar ajuda. É muito interessante. O papel e a caneta, ele sempre vai ser o aliado do homem, né? Sempre Deus primórdio da humanidade, alguém escreveu em alguma coisa. Se você se deparar de um momento de tristeza, a qual não tenha ninguém que tenha conhecimento de falar com alguém e às vezes não queira ligar nenhum desses números de centros de referência que nós citamos, pegue um papel e uma caneta, escreva tudo que você quer escrever, xingue, fale alto, brigue, grite, faça o que for naquela folha. Às vezes se você não conseguir escrever, risque 1, 2, 3, 4, amasse ela, joga fora, queime, apaga aquilo. Tenho certeza que após você fazer isso, vai se sentir aliviado com essa situação. É muito importante você se extravasar, deixar algo sair de você, para que você não fique preso dentro de você. E quando você faz isso, você se livra de um problema. Você procurar pessoas que vão te motivar, tem muitos vídeos motivacionais, inclusive, qualquer coisa, se tiver um acompanhamento mais à parte, pode acompanhar as coaches aqui que vão estar fazendo esse acompanhamento para você, de valorização à vida. Você vai descobrir que você é mais importante do que imagina. O percentual de sabedoria que você tem, nós usamos apenas 20% do nosso cérebro.
Imagine se nós usássemos todos o resto. O quanto seria importante para nós. Então nós temos sim valor. Para você que tem uma entidade cristã, valorize a Deus, busque a Deus. Para você que não tem, seja da forma que for que você buscar, não vamos fazer essas diferenças. Deus é uma unidade divina que nos protege e nos ajude, mas nós temos que fazer a nossa parte de autoconhecimento. Se olhe no espelho, veja o quanto você é bonito, veja o quanto você é importante, veja o quanto você mudou. Um exemplo nítido, tira uma foto todos os dias. 30 dias, no decorrer de 30 dias, você vai observar no intervalo das fotos o quão importante você é. O que está ocasionando? O que eu fiz essa semana que foi bom para mim. Na última semana do mês eu tirei foto, eu percebi que eu estava um pouco triste, eu fiquei um pouco diferente. Então comece a se observar e se autovalorizar, que você verá o potencial que você tem, a capacidade que você tem de se destacar na sociedade. E claro, quem sabe ser um futuro da nação, um prefeito, um vereador, estamos falando de campanhas aí de política, né, e tal, ou até um juiz aí de nossa cidade. Exatamente. Com certeza. Exatamente. O nosso programa está chegando ao final e eu, Márcia, me colocar à disposição. Se você que nos assiste, que nos acompanha, precisar de algum tipo de ajuda, no rodapé do vídeo tem o meu número de telefone, você pode entrar em contato comigo. E eu quero passar a palavra para a Val, para ela fazer suas considerações final. Já agradecendo a participação do Danúbio aqui. Danúbio, muito obrigado por colaborar conosco nesse momento. Para a gente é muito importante poder fazer parte desse projeto e ter você aqui conosco, a gente levar essa informação para as pessoas, né? E que juntos e com mais pessoas que estão fazendo isso nesse momento, né? Vamos conseguir com certeza prevenir, né? Ou ajudar muitas pessoas. Também me coloco à disposição, assim como a Márcia, deixando o meu contato. Se precisar conversar, estiver precisando de ajuda, não se hesitem. Pode chamar, nós estamos aqui disponíveis para lhe ouvir. Tá? Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa e até o próximo programa.